A relativização do princípio pacta sunt servanda. O contrato realmente faz lei entre as partes? Julho 29, 2021. 11h19 da manhã. No que tange ao tema dos contratos, o conhecimento mais difundido na sociedade, seja entre leigos ou até mesmo entre alguns juristas, é o de que o contrato faz lei entre as partes contratantes. Tal máxima se traduz no famoso princípio pacta sunt servanda, ou princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. Diante disso cumpre questionar, afinal, o contrato realmente faz lei entre as partes? Essa visão do contrato como um mandamento obrigatório a ser seguido pelas partes a qualquer custo teve sua semente plantada desde a Roma Antiga, se perpetrou pela Idade Média e se tornou uma das bases do direito civil da era moderna inspirado pelo liberalismo e pela extrema proteção da autonomia da vontade e da segurança jurídica, ideais que por muito tempo fizeram com que o direito civil, e especificamente a figura dos contratos, tivessem um viés patrimonializado e fossem centrados em três protagonistas: proprietário, contratante, pai, marido. 2. Esta estrutura que mantém a primazia da autonomia da vontade e faz com que os contratos sejam impreterivelmente absolutos é capaz de gerar inúmeras injustiças, além de alargar, ainda mais, as situações de desigualdade, do ponto de vista econômico, negocial, social e etc. Assim, as situações geradas pela imposição de cláusulas contratuais abusivas para as partes contratantes mais vulneráveis sempre foi uma situação criticável pela ausência de justiça social. Inclusive, essa crítica foi o enredo principal da obra, O Mercador de Veneza, peça datada do início do século XVII escrita pelo ilustre escritor William Shakespeare. Na obra, Bassanio firma um contrato de empréstimo com Shylock e oferece como garantia do cumprimento do contrato uma libra da carne de Antônio, seu amigo. A obra é uma narrativa lúdica sobre os extremos a que cláusulas contratuais abusivas podem levar. Na realidade, a primazia da força obrigatória dos contratos e a proteção à autonomia da vontade não alcançavam a integridade física dos contratantes, mas geravam sérias consequências financeiras contrárias à dignidade da pessoa humana. Porém, com o advento da Constituição Federal de 1988, e após, do Código Civil de 2002, operou-se no Brasil o fenômeno da constitucionalização do direito civil, que passou a ter que observar os princípios e fundamentos constitucionais e a se guiar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, levando à repersonalização do direito privado que, a partir de então, tem como finalidade o ser humano em si mesmo. A mudança do eixo do direito civil também afetou a regulamentação do direito contratual. Os contratos ajudam a formar a base da sociedade, do mercado e da economia. Dessa forma, não se poderia admitir que um instituto de tamanha magnitude continuasse a existir em detrimento dos indivíduos e da sua dignidade. Assim, orientado pelos preceitos constitucionais, o direito contratual passou a se guiar por novos princípios, como o princípio da boa-fé objetiva. Artigo 422 do CC, 02, 13 Princípio da função social dos contratos. Artigo 421 do CC, 02, 4 Além de ter passado a aceitar a relativização do princípio da autonomia da vontade, que passou a ser denominado de autonomia privada, e, consequentemente, do princípio da força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda. Portanto, após estas modificações na base do direito civil, pode-se afirmar que as cláusulas contratuais não possuem mais uma força absoluta sobre os contratantes, mas podem ser revisadas em algumas situações excepcionais. Assim, o Código Civil passa a prezar pela manutenção do equilíbrio nas relações contratuais, o qual pode ser buscado por revisões excepcionais das suas cláusulas pelo Poder Judiciário, que tanto podem já nascer desequilibradas, quanto podem perder seu equilíbrio por algum evento superveniente que altere a situação fática das partes. O desequilíbrio originário pode levar à anulação do contrato como um todo, ou de algumas cláusulas apenas, pela ocorrência de algum dos defeitos do negócio jurídico, especialmente nos casos de lesão,
quando a pessoa sob grande necessidade ou por inexperiência, assume obrigação manifestamente desproporcional à contraprestação. Artigo 157 do CC, 02, 5, e nos casos de estado de perigo, quando a pessoa assume obrigação excessivamente onerosa para salvar a si mesmo ou alguém de sua família de dano. Conhecido pela outra parte, artigo 156 do CC, 02.6. Já o desequilíbrio superveniente pode levar à revisão do contrato, aplicando-se o brocado medieval rebus sic stantibus, segundo o qual o contrato prevalecerá se o estado de fato permanecer o mesmo. Essa possibilidade foi internalizada no ordenamento jurídico nacional pela figura da onerosidade excessiva, artigo 478 do CC. 02.7, a qual exige alguns requisitos para ser implementada: contrato de prestação continuada ou diferida, fato superveniente que fuja dos riscos tradicionais, da alha usual, e seja imprevisível, surgimento de onerosidade que altere o equilíbrio econômico do contrato. Há também a possibilidade de revisão e alteração das cláusulas contratuais pelo desequilíbrio simples, único requisito, em relações consumeristas, artigo 6º, v do CDC, 8, tendo em vista a situação de premente vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor. Também não se pode olvidar de citar as situações nas quais as próprias partes optam por inserir nos contratos cláusulas que obrigam a realização de negociação para revisão contratual nos casos de eventuais desequilíbrios, como as cláusulas de diarship, por exemplo. Conclui-se, assim, que o caráter absoluto dos contratos sofreu uma necessária relativização no direito contemporâneo, portanto, estes negócios jurídicos nem sempre fazem lei entre as partes. Porém, é importante ressaltar que a revisão dos contratos é medida de caráter excepcional, sendo fundamental a manutenção da segurança jurídica. Inclusive, essa excepcionalidade foi positivada no parágrafo único do artigo 421 do CC, 02. Em razão das modificações realizadas pela Lei 13.874/2019, Lei da Liberdade Econômica.